A paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações para todo sempre. Amém. Conversar um pouquinho com Deus, né? A gente conversa com Deus, como está conversando com um amigo, né? Porque Ele nos ouve, nos entende, né? E hoje eu estou fazendo poucas lives, pouquíssimas mesmo, por questão de saúde, né? Problema mesmo pessoal em casa. Mas, para a honra e glória do nosso Deus, a gente sempre alerta, né? Para fazer algo, né? E hoje eu pensando, meditando aqui em casa, hoje terça-feira, onde as pessoas buscam mais ainda a presença de Deus, para estar clamando por suas famílias, pedindo a Deus refrigério, pedindo a saúde da família. Sempre nós temos algo para pedir a Deus, né? Outros agem de outras maneiras, né? Mas a maioria das pessoas vão em busca da presença de Deus. Crentes, católicos, sempre vão, né? Outros vão em busca de divertimento, mas que Deus esteja protegendo a cada um. Deus sempre tem uma missão para cada pessoa. Estando nos propósitos de Deus, isso é muito bom, é louvável, né? E Deus sempre tem uma missão para cada um de nós, né? E não foi diferente com o profeta Jonas. O profeta Jonas, creio que vocês já ouviram falar, muitas pessoas já ouviram falar do profeta Jonas, né? Que ele era um hebreu, e ele tenta fugir de uma missão divina para pregar em Nínive, cidade inimiga de Israel. Sempre a gente tem uma missão com as pessoas, às vezes de falar, dar uma palavra de conforto, mas sempre a gente tem. Falar para aquela pessoa que Jesus ama muito, que Ele é muito importante para o Senhor. Dizer para aquela pessoa que Deus deu a vida por cada um de nós. Não falta a quem a gente ir. O ide, que pregai o Evangelho a todas as criaturas, né? Então, Nínive, era uma cidade inimiga de Israel. Ele, em vez de ir para Nínive, ele foi de navio para Tarsis. Deus, sabendo da intenção de Jonas, ele envia uma tempestade. E Jonas é lançado ao mar pelos marinheiros e engolido por um grande peixe, onde ele passa 3 dias e 3 noites. Mas lá dentro, naquela situação, ele lembrou do que Deus pediu para ele fazer e reconheceu a soberania mais uma vez de Deus, porque Deus permitiu que um grande peixe engolisse ele, mas não estraçalhasse, né? E ele lá ficou orando, né? Meditando e reconhecendo a soberania de Deus na vida dele, né? Quando o peixe chega nas margens da praia, o peixe vomita Jonas em terra firme. Tudo isso já era propósito de Deus, né? Em terra firme. Então, ele obedece, e ele vai para Nínive, e lá ele obedece a Deus,
e fala sobre o que Deus pediu para ele fazer, que era falar do amor de Deus ao arrependimento, porque lá, essa cidade de Nínive estava muito desobediente ao Senhor, fazendo o que eles queriam, né? Então, quando ele chega em terra firme, ele vai a Nínive e vai pregar o arrependimento a toda a cidade. Ele pregou a toda a cidade tudo que Deus falou para ele, né? Sobre compaixão, sobre seu amor incondicional pelo ser humano. Então Deus falou, e como era propósito de Deus isso, estava nos propósitos de Deus, eles ouviram a palavra e se renderam ao Senhor. Eles se renderam ao Senhor. Então, aquele povo, eles rendeu-se aos pés do Senhor. E Jonas, porque Deus falou que ia destruir a cidade de Nínive. Deus falou. E ele falou lá que se não se convertessem, Deus ia destruir. Mas aquela pessoa se arrependeram e voltou para a presença do Senhor. Então, Deus, sabendo que aquele povo tinha se arrependido, todos, rei, tudo, eles se voltaram para o Senhor. Então, o Jonas, ele ficou esperando que Deus destruísse a cidade de Nínive, porque ele tinha falado que ia destruir. Mas se eles não se convertessem, se eles não reconhecessem o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, né? E Jonas ficou esperando o momento da destruição daquele povo. Ele ficou de retaguarda de longe, só observando, num local meio alto, né? Esperando que o fim daquele povo. Mas aquilo não aconteceu. É tanto que Deus, vendo que Jonas estava muito impaciente para ele concretizar o que ele tinha falado, ele ficou lá sentado e Deus viu que ele estava naquele calorão, naquele sol quente e tudo, né? Não tinha nada para ele se cobrir lá. Então Deus fez nascer um pé de abobreira, né? De abóbora, né? Para que refrigerasse ele um pouco, a cabeça e tal. E isso aconteceu como um dia, e parece que no outro dia, essa planta morreu. Quem quiser ler essa história, que é muito importante, vocês vão lá em Jonas e leiam. São poucos capítulos, mas é muito importante. Então, o que acontece? Quando o pé de abóbora morre, ele ficou revoltado. Porque a abóbora tinha morrido, o pé de abóbora tinha morrido, vou dizer abóbora, né? O pé de abóbora tinha morrido. Aí o Senhor falou com ele. Como era que ele não tinha plantado a abobreira, não plantou, e aquela planta morreu, e ele ficou tão revoltado. E ele, como era que ele não ia ter compaixão daquele povo que realmente eram pecadores, estavam fazendo coisas
fora do limite e ele não ter tido a compaixão, mas Deus teve compaixão daquele povo e não feriu nenhum deles, nenhum. Né? E o livro de Jonas é o único por focar na experiência do profeta e não apenas em suas mensagens, sendo também conhecido pelo sinal de Jonas mencionado por Jesus no Novo Testamento. Também, porque ele é do Velho Testamento, mas fala também no Novo Testamento. Então, cada um de nós temos, não é obrigado a ser profeta, ser pastor, pastora, missionária, não. Qualquer um que teme ao Senhor, que crê que o Senhor é o nosso Salvador, que Ele morreu para nos salvar, nós temos obrigação de levar a mensagem do Senhor a outras pessoas, ter compaixão uns dos outros, do ser humano. Se a gente vê que uma pessoa está indo por caminhos errantes, se a gente puder dar um conselho, tirar a pessoa daquele lamaçal que ele se encontra, Deus se agrada disso, né? Jonas, ele resistiu, né? Mas ele entendeu que Deus queria o bem daquele povo, como quer o bem de toda a humanidade. E que Deus esteja nos abençoando grandemente, que Deus esteja cuidando do nosso Brasil, que Deus esteja cuidando da nossa nação, e que dias melhores possa vir para cada um de nós. Que Deus abençoe nossas crianças, abençoe nossos jovens, abençoe os nossos lares, e que Deus coloque na mente e no coração de cada um o desejo de trabalhar na obra do Senhor, porque esse terá um galardão no reino de Deus. E até a próxima. Deus nos abençoe. E vamos orar pelo nosso Brasil, por nossas crianças, por nossos jovens. E até a próxima.